A primavera acabou sendo muito característica aqui no estado do Paraná. Claro que dois eventos mais impactantes, que foram os tornados em novembro e também o ciclone extratropical em dezembro, que afetou praticamente o estado inteiro, ao contrário dos tornados, que foram estragos pontuais, mas que afetaram 11 municípios e, claro, com mais intensidade a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Mas foram eventos que também são típicos da estação, e no caso a gente tinha uma primavera mais característica mesmo, favorável para que esse ambiente atmosférico formassem as supercélulas que são que dão origem a tornados. E esse ano estava um pouco mais típica e foi o que aconteceu ao longo da estação. Não só esses eventos extremos, mas tivemos muito vendaval, ocorrência de granizo e chuvas fortes, assim como também a incidência de raios foi bem destaque ao longo da estação. Também impactou exatamente na temperatura, por essa maior número de dias de chuva no estado, acabou trazendo a média da temperatura um pouco para baixo. Então ficou abaixo da média climatológica em muitas das regiões do estado. Exatamente, o CIMEPAR sempre foi um grande parceiro da Defesa Civil, nos auxiliando aí nas previsões, em todo o monitoramento, e obviamente é uma parceria que deve ser reforçada e de extrema qualidade técnica e precisão para o estado do Paraná. Ajudar, os alertas a gente procura sempre com bastante responsabilidade, estar emitindo à população através dos diversos meios, e obviamente requer uma atenção daquelas pessoas que estão recebendo, né? A Defesa Civil não manda alertas simplesmente por mandar, são alertas responsáveis e que dão orientações necessárias para aquele determinado evento. Olha, na verdade, esses eventos extremos já são esperados nessa mudança de estação pela Defesa Civil, são recorrentes já no estado do Paraná ao longo dos anos e, obviamente, deixou toda a nossa estrutura em prontidão. Toda vez que são detectados esses possíveis desastres, né, já com antecedência, 2, 3, até 4 dias, nós já começamos a emitir os alertas à população e preparar as equipes locais, com planos de contingência, com equipes de prontidão, enfim, para tentar minimizar o máximo possível o que o desastre pode causar àquela população naquele determinado evento. Pode, o pessoal do litoral pode ficar tranquilo, obviamente que nessa época de verão, até pelo fluxo de população, enfim, toda a operação verão, o cuidado é redobrado, as equipes estão mais atentas, temos mais estações meteorológicas em funcionamento e também cabe lembrar que o estado do Paraná trabalha de forma proativa já com obras de prevenção, né, que nós já sabemos que no litoral existe o problema do alagamento, excesso de chuvas, então nós já estamos inclusive executando obras de prevenção em balneários para evitar que esse excesso de chuva cause maiores danos à população. Vai da praia, né, mas aquele fim de tarde, noite, sempre com, né, geralmente com pancada de chuva e localizada e irregular, que às vezes chove num bairro, em outro não, né? E por vezes elas vêm acompanhadas de muita descarga atmosférica, chuva intensa em um curto intervalo de tempo, né? E por vezes fortes rajadas de vento, né? Então aquelas pancadas de fim de tarde podem se evoluir para tempestades. Bom, o calor sim, porque o verão é a estação em que climatologicamente no Paraná já é mais aquecido, né? As temperaturas já são mais elevadas, mas não são esperados valores acima da média climatológica, ligeiramente acima ali em março, tá? Mas em janeiro e fevereiro permanece dentro da média. Sim, o ano passado a gente teve uma seca maior, né, em um período prolongado, e esse ano, como a precipitação tende a ficar dentro da média climatológica, não é esperado que os prejuízos sejam tão grandes quanto do ano passado. Sim, vai ter sol, vai ser chuvoso, até que talvez em março a tendência é ligeiramente abaixo da média ali só no litoral, mas coisa bem pouco significativa, então os acumulados vão ser bastante elevados também no litoral. E a temperatura sim, então com relação à temperatura em março, ela vai ser ligeiramente acima da média, né? E são aqueles dias em que talvez não chova e aquele aquecimento dia a dia que dá a sensação de que, né, tá muito calor até fora do normal, mas na verdade é só uma consequência de dias consecutivos de temperaturas elevadas. Climatológica com um ligeiro valor abaixo aqui no litoral, mas assim, como é uma tendência, né, talvez... Que como que ela transcorreu aqui no estado do Paraná e o que a gente está esperando para o verão. Lá na apresentação. E de fato a gente começou a ter um impacto já bem de início. Se a gente lembrar, no dia 22 de setembro, que foi o dia que marcou o início da estação de primavera, nós já tivemos a ocorrência de um tornado. Talvez tenha sido a amostra do que viria pela frente.
aí puxaram esses valores médios para baixo. Não foi só o impacto na máxima, mas as mínimas também estiveram um pouquinho abaixo. E foi bem aquele sistema que passou, né, que ocasionou o tornado. Em geral tivemos chuva generalizada, mas nos primeiros 10 dias de novembro a gente teve essa, digamos, essa mancha aqui de anomalia positiva. A prova, né? A prova. É claro que de todos esses eventos aí, nós temos utilizado de maneira maciça todas as ferramentas possíveis. Comecinho da estação, embora ela tenha começado já com cara de primavera, tivemos retorno de chuva. Outubro foi bem impactante já em relação a temporais. Rajadas de vento forte, intensa, né? E também muitas descargas atmosféricas, mas elas são bem localizadas e assim, bem irregulares mesmo, né? Então assim, os alertas comem só. Pegou 11 municípios, vocês sabem de todo o relatório, tudo que deu, foi extremo, e agora em dezembro